mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Três horas e 11 minutos da segunda-feira, dia 15 de abril de 2019, começa mais um Salutes, com uma hora de atraso, né? Porque o estúdio aqui estava ocupado por outras atividades. Começamos agora com uma hora e pouquinho de atraso. O programa Salutes foi concebido dia 13 de junho de 2009, portanto vai fazer 10 anos, né? Nem tanto, 10 anos no próximo dia 13 de junho. 10 anos no ar aqui na AltV, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, e unir com o que há de mais moderno na área da saúde, da física quântica, da mecânica quântica, da qualidade de vida e bem-estar. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Nossa pauta de hoje é sobre TPM. Eu trabalhava numa editora uma época, eu entrei numa sala, uma mulher falou assim, não venha ali comigo porque eu estou com TPM. Eu olhei e falei, o que é TPM? Aí ela olhou assim, perguntou, tensão pré-menstrual. Eu falei, pois é, continuo não sabendo o que é. Felizmente, né, os homens não sabem o que é TPM, quer dizer, devem até saber um pouco. Hoje, no programa de hoje, nós vamos saber o que é essa TPM, por que ela acontece, quais são as principais causas, como se faz o diagnóstico correto. E melhor do que tudo isso, quais são os melhores tratamentos, as dicas. Para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de receber a doutora Marlene Siqueira, que é médica ginecologista, obstetra integrativa, pós-graduada em Nutri-Endocrinologia Funcional, em Medicina Quântica, Medicina Integrativa do Hospital Albert Einstein e em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto Bem e Nova Ciência. Aliás, somos colegas em vários cursos já, né? Tanto da Medicina Quântica, com o professor Kunio Inamoto, quanto esses promovidos pela Nova Ciência e o Instituto Bem. Muito boa tarde, doutora Marlene, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Baldan, boa tarde, os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com você para poder compartilhar os conhecimentos e as ideias com todo esse público que você tem. Cada vez mais crescente, pelo qual nós agradecemos. Estamos ao vivo pela minha página do Facebook, pela página da AltV. Eu espero me entender aqui, de fato, hoje com o meu tablet. De vez em quando a gente tem uma certa idiosincrasia aqui, mas a gente vai se entendendo aqui. Doutora Marlene, vamos começar do princípio. Hoje, programa meio rápido. O que é TPM? A TPM ela é definida como um conjunto de sinais e sintomas que acontecem com a mulher e que tem marcadamente uma diferença, uma manifestação no período pré-menstrual. Período pré de quanto tempo? 4, 5 dias? A média de duração, Baldan, é de 8 a 10 dias. Meu Deus, sobra o quê então? Coitado dos maridos. Exatamente. Tem sido cada dia mais frequente, né? E cada vez mais extenso. Porque hoje em dia a maioria das mulheres, elas até usam contraceptivos hormonais, elas não têm um ciclo menstrual normal, regulado, elas né? têm um sangramento que acontece pela falta do anticoncepcional, que é a privação daquele hormônio do anticoncepcional, e mesmo assim elas têm sintomas de tensão pré-menstrual. As pessoas que tomam contraceptivos ovulam normalmente ou não? Não, o contraceptivo hormonal ele é chamado anovulatório.
Então, o hormônio do anticoncepcional hormonal, ele faz, por um mecanismo de inibição, o bloqueio da função dos ovários. Agora, pelas questões hormonais, pelas glândulas endócrinas, pelos chakras que existem, etc., a gente pode deduzir que essa indução hormonal pode afetar emocionalmente as pessoas, as mulheres, sobretudo, nesse período, doutora Marlene? O que afeta a mulher para ela desencadear os sintomas da síndrome pré-menstrual são vários os fatores. A alteração hormonal, ela é um dos fatores, porque existe uma oscilação muito grande depois do período da ovulação, do dia da ovulação, quando ela entra na fase lútea, no ciclo normal, eu estou falando, né, sim, Baldão? sem fase contraceptivos. Então, como não aconteceu a gravidez no dia da ovulação, diminui a produção da progesterona, e nós sabemos que para a progesterona, que é o hormônio que traz o equilíbrio para a parte emocional da mulher, conseguir fazer o efeito, é necessário que a mulher não tenha estresse. Porque diante de um estresse, a prioridade do organismo é ter a resposta ao estresse. E ele não consegue carregar a progesterona até a célula para ela fazer efeito. Então é como se nós tivéssemos numa ponta a resposta ao estresse, que é a prioridade, que é a lei da sobrevivência, e na outra ponta a ação da progesterona, que o próprio nome já induz, que é para a mulher gestar. Agora, pode-se modular ou pode-se colocar um hormônio bioidêntico nesse período para tentar reduzir os efeitos da TPM, doutora Marlene? Um dos tratamentos que nós temos é utilizar da progesterona, que tem disponível de várias maneiras para ser usada. Tem na forma de óvulo, tem na forma de creme, tem até a cápsula, comprimido de progesterona. Mas é importante saber que para essa progesterona fazer o efeito, Baldão, é necessário que faça uma modulação do estresse. Uma modulação do estresse seria reduzir os níveis de estresse de uma maneira geral do ponto de vista objetivo. Sim, o estresse ele é um dos grandes fatores que desencadeia a tensão pré-menstrual. Inclusive a vida moderna da mulher, ela gerou um aumento no índice de tensão pré-menstrual a ponto dela ser chamada hoje de síndrome disfórica pré-menstrual. Então houve uma mudança no nome de TPM para síndrome disfórica pré-menstrual. E a Sociedade Americana de Psiquiatria tem como método diagnóstico, diante de 10 sintomas, quem preenche 5 dos sintomas é classificado como portadora dessa síndrome. Isso é o DSM-5? Sim. Eu acho, na minha época que eu fazia a pós em psicopatologia, eu dava muita risada com esse tipo de coisa, porque depressão severa quando chora mais de 4 vezes. Se chorar 5, aí é depressão severa. Se chorar 3, é depressão média. O que você acha disso? É difícil classificar e dosar o que a pessoa sente, né, Baldão? Pode chorar 2 vezes e está sofrendo muito, né? Exatamente. Quando a gente conversa com a cliente e entende o mundo que ela está vivendo, é mais fácil de quantificar o quanto aquele sinal, aquele sintoma está impactando na vida da pessoa. Não é fácil, mas é possível. As principais causas, então, em relação à TPM, que a gente vai continuar chamando disfórica, é muito chato, né? Você tem uma síndrome disfórica do que mesmo? Pré-menstrual. Pré-menstrual. As principais Ficou mais causas, chique, né, pelo menos, né? As principais causas são as causas que levam a essa instabilidade da harmonia do organismo, né? A pessoa estoura com mais facilidade quando está sob tensão pré-menstrual? Sim, os principais sintomas são Sim. os sintomas de instabilidade de humor, dificuldade de manter o equilíbrio diante de uma situação convencional, né? Tanto que quem mais percebe os sintomas de TPM são os cônjuges, os filhos, colegas de trabalho, como você mesmo citou na entrada do programa. É muito comum as mulheres que estão no mercado de trabalho ativamente manifestarem sintomas de tensão pré-menstrual que, inclusive, repercute de forma negativa no trabalho. Existe perda nas empresas de produtividade
absenteísmo, presenteísmo, por conta desses sintomas de tensão pré-menstrual. Então, é quase que um caso de saúde pública. Agora, doutora Marlene, a senhora é uma médica obstetra, ginecologista, sabe lidar com o dia a dia. A minha pergunta, enquanto leigo nesta área, é se essa modulação hormonal, até com progesterona, não teriam efeitos deletérios a médio e longo prazo. A progesterona, ela é um hormônio necessário para a grande maioria das mulheres, porque ela faz parte do nosso ciclo menstrual. Então, feito com cautela, com análise, com exames, com acompanhamento médico, Valdan, a chance de ter um problema é muito pequena. Muito pequeno. E tem efeito, sobretudo, na questão emocional, mediante a modulação de progesterona, doutora? Valdan, como todas as síndromes, né, que são conjuntos de sintomas, não é uma única atitude que vai gerar um impacto a ponto de repercutir muito evidentemente, de ter um efeito eficaz isoladamente. É necessário um conjunto de ações também para o cuidado da tensão pré-menstrual. Não adianta a menina só usar a progesterona ou progestágeno. Ela precisa também identificar, como eu disse no início, qual é o fator que gera esse estresse maior que está levando a esse desequilíbrio no momento da fase pré-menstrual. Voltando um pouco, entre as principais causas, então, é um distúrbio hormonal. Excesso de trabalho, excesso de atividade física, alterações alimentares, com dieta rica em carboidratos, por exemplo, a própria alteração hormonal, né? E outras causas que podem ser problemas relacionados com glândulas, por exemplo, a tireoide. Uma disfunção tireoidiana pode repercutir gerando uma tensão ou agravando a tensão pré-menstrual, porque existe uma ação conjunta de todos os hormônios dentro do corpo. Deficiências nutricionais, a anemia, que é muito comum nas mulheres por conta da menstruação. Baixa de ferro, síndromes de má absorção, que vão levar à deficiência do zinco, porque o zinco é um dos grandes elementos necessários para todo o organismo. A parte de enzima digestiva, de gerenciamento do estresse, é zinco dependente. E a questão, além da deficiência de enzimas, né, doutora, a gente pode talvez elencar também a desbiose intestinal, que é tão comum hoje em dia também, né, doutora? Sem sombra de dúvida. A própria alteração enzimática, o próprio estresse já altera a alimentação, né? Porque o estresse vai fazer com que o organismo concentre mais energia na resposta ao estresse para o sistema cardiorrespiratório e para o sistema muscular. Essa energia extra que é necessária para a resposta ao estresse, que é o lutar ou fugir, corra ou morra. Essa é a mensagem que o nosso organismo recebe diante de um estresse. Então, ele precisa de mais energia para o cardiorrespiratório e muscular. Ele vai roubar essa energia do sistema digestório e hormonal glandular. Então, o próprio estresse gera um desequilíbrio na parte enzimática, dificultando a digestão, a absorção e circulação dos nutrientes. Quer dizer, tudo é uma cadeia, obviamente, né, que começa com um dos elos tem uma falha, ou ele rompe, um pequeno que seja menor, até acaba causando na corrente uma série de problemas, inclusive no eixo hormonal, que começa, né, na hipófise, vai para a tireoide, vai para suprarrenais, é tudo, né? Começa a dar um desencaixe numa dessas glândulas endócrinas, na produção hormonal de uma dessas glândulas, já desencadeia um processo. Obviamente, a pessoa, eu imagino que as mulheres nesse período talvez fiquem um tanto quanto mais carentes do ponto de vista emocional, e aí para curar isso, para buscar sanar essa coisa a curto espaço de tempo, vai para o carboidrato, que é uma energia rápida, é um contentamento rápido, mediante até açúcar, aí crescem os níveis insulínicos, os níveis inflamatórios, ou seja, é uma síndrome mesmo, né, doutora? Todo o organismo feminino, ele sofre o impacto dessas alterações que geram a tensão pré-menstrual. Então, para cuidar destes sintomas, Valdan,
é necessário que haja uma conversa, conhecer mesmo essa cliente, essa mulher, entender como é a vida dela, como é o contexto familiar que ela está inserido, qual é o ambiente de trabalho, como que ela está lidando com o seu dia a dia. Então é um coaching em saúde praticamente, saúde feminina, para poder ajudar essa menina, essa mulher, a viver os dias do ciclo dela sem esse fator negativo de passar de uma semana a 10 dias longe do seu equilíbrio, né? Longe da sua autonomia, porque uma mulher em TPM, ela vai ter uma crise de ansiedade, ela vai ter uma alteração nas respostas, ela vai ter nervosismo, muitas delas geram problemas de conflitos, existe trabalho mostrando que existe uma maior criminalidade, então as mulheres provocam mais, elas se envolvem mais em conflitos, em brigas, a ponto de surgirem crimes mesmo. Tem trabalhos mostrando que a criminalidade aumenta na fase de tensão pré-menstrual. Então isso é muito sério. Existem pessoas que se demitem do emprego, aquelas outras que criam confusão, trocam de marido. Eu tenho cliente que briga com o marido todo mês praticamente e fala que vai terminar o relacionamento. Então isso impacta muito na vida dessa pessoa. É muito sério. Claro que vai ter vários graus de tensão pré-menstrual, desde uma forma mais leve, onde ela pode apresentar sintomas de ansiedade, de dor de cabeça, dor nas mamas, aqueles quadros mais sérios, onde a alteração emocional chega a ser muito gritante, a ponto dela cometer brigas, desavenças no trabalho e tomar decisões erradas, né? Quais são as principais dicas que você dá para as suas pacientes? Antes disso até, qual a porcentagem das mulheres que lhe procuram como médico obstetra apresentam o sinal de TPM? Quais são as dicas que você dá para as meninas e as dicas para os meninos, né? Porque também é, né? Vamos e convenhamos, né? Bom, a dica, vou começar com a dica para os meninos, né? Meninos, homens, sejam compreensivos, porque isso compra é um chocolate, leva, saúde, dá dinheiro para ele ir no cabeleireiro, então, compra sorvete. Os meninos podem perceber que essa fase está chegando. Comprar algodão para colocar no ouvido. Preparar o terreno, né? Então, aquele esposo não deixa as coisas jogadas no chão, organiza a casa, oferece caixa de bombom. Menos estresse para a mulher nessa fase. Caixa né? de bombom. Eu acho que a maior contribuição desse companheiro, Baldan, seria alertar a mulher para que ela busque um tratamento, porque muitas vezes ela nem percebe, como acontece ciclicamente, ela já pode estar acostumada com essa maneira de viver. Podia comprar uma normal, pode né? comprar uma sirene para deixar em cima da geladeira, a pessoa entra, você já aperta o botão, então, toca a sirene. Eu receber a cliente e ela fala, olha, o meu marido falou que eu estou insuportável, que ele não me suporta e ele pediu para eu pedir ajuda. Então é muito comum o marido, o namorado alertarem a amiga do sintoma que está acontecendo. Qual a porcentagem dos seus pacientes que têm na faixa TPM? etária jovem, até os 35, 40 anos, Baldan, chega a ser 52% mais ou menos. Quase a metade das mulheres apresentam hoje em dia sintomas de tensão pré-menstrual. E as dicas para as meninas, o que elas devem fazer? Ou seja, começa a ferver o carbureto, melhor... Então, primeira coisa é as dicas básicas que nós já damos para todas as pessoas, mas torna-se mais importante nessa fase da mulher que tem a tensão pré-menstrual. Manter uma alimentação saudável, com baixa alimentação, com baixo índice de carboidratos, né? Focando mais as verduras, os alimentos naturais, as frutas, né? Na fase de pré-menstrual, existe uma necessidade, uma perversão do apetite e elas precisam de uma alimentação que tenha um pouco de carboidrato, um pouco de açúcar. Então, eu recomendo o carboidrato complexo, que seria a batata doce, o inhame, o cará, né? A mandioca. São complexos, mas são rápidos a absorção também, né? São carboidratos complexos que substituem o açúcar, as farinhas, e que não tem esse mesmo impacto no organismo, no metabolismo, tá?
É bom um chocolate, ela ajuda, né? Então tem escolher o chocolate 70% cacau, chocolate amargo, que tem baixo índice de açúcar. As frutas, também preferir as frutas que tenham carga glicêmica menor. Uma fruta muito interessante é a melancia. A melancia, ela é doce e tem baixa carga glicêmica. E ainda a parte branca da melancia, ela ajuda a combater a insulina, a ação da insulina, ela reduz a insulina. E a semente da melancia, ela é anti-inflamatória. Então pode ser feito um suco com a melancia inteira, ainda colocar gengibre, que dá um aumento da energia, porque nós não comentamos muito ainda, mas um dos principais sintomas hoje em dia dessa fase pré-menstrual, Baldan, é o cansaço, é a falta de energia. Falta de energia, por causa da perda, inclusive, de sangue? Não, né? Porque ainda não chegou a fase, também, né? Mas é porque já existe uma anemia crônica, baixa já ferritina, baixa ferro. Baixa ferritina, baixo de nutrientes. Os hormônios estão baixos, como eu citei, às vezes existe um hipotireoidismo que está fazendo com que esse TPM aconteça, uma desbiose intestinal. Então, a mulher nessa fase, ela existe baixa energia, o cansaço é fácil, é frequente. Porque a mulher está no mercado de trabalho muito intenso, muito ativo, facilita a manifestação da tensão pré-menstrual. Tem uma alimentação rica em energia, que seja à base de proteína, de alimentos de baixa carga glicêmica, com óleos naturais. Nós não podemos esquecer que os óleos naturais da linhaça, o azeite de oliva, óleo de coco, o próprio óleo de coco, mas principalmente dos grãos, das sementes, as castanhas, ajudam no tratamento da tensão pré-menstrual. Sardinhas, o peixe, a sardinha, né? Que tem, quer dizer, pode juntar a desbiose com uma desbiose intestinal, com um hipotireoidismo, ainda que subclínico, né, obviamente, com esse desbalanceamento do eixo hormonal, tudo isso junta um monte de problema. Então pode-se dar essas dicas, são bastante importantes, da doutora Marlene Siqueira, que é médica obstetra. Uma fruta, né, Baldan, muito comum e muito importante é o coco, porque o coco é doce e satisfaz o paladar de quem quer ingerir o doce. E tem a gordura, que é uma gordura sensacional. Então, o coco é uma boa dica para ser ingerido nesse período de TPM. E dá energia também, né? Sim. E a melancia, você falou que a semente também bate tudo no liquidificador, semente e tudo? Pode bater um suco, ainda colocar o gengibre, que aumenta a energia, e fica um suco doce, gostoso, saboroso e anti-inflamatório. Maravilhoso. Além da uvas? A uva é muito açúcar. Qual outra além da melancia? A mais interessante, que é mais completa, é a melancia, mas as outras frutas todas, a maçã, a banana, que banana é tem o carboidrato triptofano, também, né? mas a banana você pode pôr uma canela, ela melhora a energia e ela também agrada muito, porque existe uma maneira de fazer a banana, de várias maneiras, que você pode fazer a banana assada, a banana na frigideira, rechear uma tapioca, por exemplo, com a canela. Com a canela é maravilhoso. Bom, canela, cacau, né? Nossa, então, várias receitinhas com a banana, que é rica em triptofano, que melhora o humor e agrada o paladar de quem precisa de um doce na fase da TPM. O Xerec está de TPM hoje, porque ele ficou trabalhando que nem um doido aqui hoje, por conta do programa que foi feito aqui. A gente precisou atrasar o nossos salutos, mas eu vou pedir gentilmente, porque ele está bravo, hoje ele está bravo, colocar nossos GCs aqui para nos guiar nossos internautas. Vamos lá, Xerec? Enquanto ele baixa lá, eu quero falar o seguinte. Com muita alegria, eu irei participar do ciclo de palestras sobre medicina integrativa, estilo de vida e gerenciamento de sua saúde, promovido pela clínica HRI, que é do Dr. Alan Dutra e da doutora Ana Paula Rodrigues. Na sexta-feira, dia 29 de abril, tem um evento das 19 às 21 horas. Eu estarei falando lá ao lado do Dr. Alan Machado Dutra e da doutora Elaine Fontino. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail palestrashri@gmail.com, palestrashri@gmail.com.
O endereço é Avenida Dom Pedro II, 620, o bairro é Jardim, em Santo André, São Paulo. Avenida Dom Pedro II, 620, Jardim, o bairro, em Santo André. Leve um produto de higiene pessoal para doação de instituição de caridade. É muito interessante, eu vou falar sobre medicina chinesa e pulsologia. A doutora Ana falou, fala sobre medicina chinesa e pulsologia. Eu falei, tá bom, 3 anos então, né? Para fazer uma palestrinha básica, assim. Mas a gente vai dar uma introdução sobre as coisas básicas da medicina tradicional chinesa e da pulsologia, que nós vamos fazer um novo curso. Nós estamos planejando fazer um novo curso de pulsologia. Tivemos aí há 1 mês e meio atrás, tivemos algumas pessoas interessadas, tem mais pessoas interessadas, inclusive ligados à Nova Ciência, o Instituto BEM, que querem fazer o curso e tal. A gente está montando uma nova turma. Se vocês tiverem interesse, escreva para o meu Face ou nas páginas do Facebook, nas 2 páginas que o Xerec vai colocar ali, que esse WhatsApp é para marcar consulta comigo, 97719-2266, 97719-2266 para o WhatsApp. Tem este programa Salutes e todos os demais de 9 anos e meio, quase 10 anos no ar, estão disponíveis nos 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e no canal Além de Agulhas. João Carlos Baldan e Além de Agulhas no YouTube, e o Instagram, que está meio fraquinho, que eu estou sem tempo de cuidar, é o jcbaldan.acupuntura. Tem a loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, que estão todos os produtos da Nova Ciência que a gente trabalha no consultório, tem a zeólita, tem o Potentizer, tem o PC Zapper, o NeuroSpa e tem o descritivo. As pessoas às vezes escrevem, para que serve isso, para que serve aquilo? Você clicando nesses produtos aí tem uma ficha cadastral rápida, eu vou incrementar isso, eu já pedi para a Nova Ciência as fichas dos aparelhos um pouco mais detalhada para poder orientar as pessoas, tanto consumidor final, médicos, terapeutas, profissionais diversos da área da saúde, são equipamentos maravilhosos que a gente trabalha. E aí o site www.jcbaldan.com.br. Aproveitando esse intervalo da entrevista, aí tem os programas Salutes que foram ao ar aí recentemente. E eu quero também anunciar o próximo módulo promovido pela Nova Ciência Instituto BEM. Tem, acho que o GC aí, Xerec, por gentileza, será emagrecimento, alta performance e saúde. Porque engordamos, qual o papel dos disruptores endócrinos, papel da modulação do eixo hormonal, os fatores inflamatórios, psicológicos e a aplicação dos aparelhos hidrovitais, potentais, LPC Zapper na obesidade. Os telefones para informações e inscrições é o 956875835, 956875835 e o 3904-9832, 3904-9832. Nossa pauta de hoje nos Salutes, aqui nesta segunda-feira, em horário atrasado, é sobre TPM. Tenho o prazer de receber a doutora Marlene Siqueira, médica ginecologista, obstetra integrativa. Doutora Marlene, quais os melhores e modernos tratamentos mesmo? Você trabalha com os frequenciais, trabalha com os quânticos, Zapper e etc.? Sim. O tratamento da TPM, Baldan, ele é multifatorial, né? Então, a primeira coisa é ajudar essa mulher a entender esse mundo que ela está inserida e gerenciar esses fatores estressores. Então, hoje em dia é muito comum as redes sociais, as pessoas veem as amigas, as outras pessoas postarem um mundo que é um mundo lindo, maravilhoso, e aquela menina ela fica frustrada porque ela pode não ter aquilo e querer ter, então já gera um estresse. Então, diminuir o uso de redes sociais, fazer um uso consciente, entender que o que a amiga postou é a vida da amiga e trazer essa moça para a vida, mundo particular dela, né? Fazer com que ela faça uma atividade física de uma forma regular e no ritmo adequado, e não um exagero de atividade física, porque também é uma das causas. Adequar a alimentação de acordo com cada organismo, ver se ela tem uma disfunção hormonal, que tipo de alimento ela precisa, que tipo de fruta, que tipo de suplemento ela precisa.
fazer exames para garantir que ela está com a saúde em ordem, e que é só um sintoma maior de síndrome disfórica, quer dizer, são sintomas emocionais e não um sintoma físico. Avaliar essa tireoide, avaliar o funcionamento do ovário, avaliar esse útero, para que a gente saiba como nós vamos cuidar melhor dessa cliente, né? Fazer a suplementação de vitaminas, minerais. Aí entram também os fitoterápicos. É muito comum eu utilizar da melissa, é muito comum eu utilizar um kit para fazer detox do fígado, porque o fígado na medicina chinesa, né, falando até da manifestação da sintoma de TPM pela medicina chinesa, é o fígado comprometido, né? O fígado fica muito comprometido, Sim. Ele fica em estase e ele vai atrapalhar a função neuronal do cérebro, que depende do fígado. Não, e além disso, quando a pessoa passa momentos de raiva, a raiva ainda acaba tonificando ainda mais o fígado, que já está intoxicado, ele está super energizado, momentos de raiva energizam ainda mais, aí fica um ciclo vicioso, aí pode dar enxaqueca, porque fígado e vesícula é o mesmo elemento, aí sobe madeira, a madeira sobe, vesícula biliar sobe, enxaqueca. Aí afeta o pâncreas, Sim. Por congestão. A pessoa fica, um sintoma muito comum que eu ainda não citei, fica indecisa, não toma decisão. Insuficiência de rim, começa a inchar, tem Tanto que as menos, meninas mais da líquido. TPM, por exemplo, elas não agendam reuniões importantes para a fase pré-menstrual. As gestoras de empresa, elas não agendam nada que seja finalização de projetos, entrevista, visitas a novos clientes na fase pré-menstrual, porque elas ficam indecisas, para ver o interesse que existe no cuidado dessa síndrome, que repercute na vida pessoal da mulher, na família, no trabalho, nas relações da sociedade. Então, é fato, a TPM, a tensão pré-menstrual, ela existe, ela está cada dia mais intensa, cada dia durando mais, e ela traz prejuízos para a vida da mulher, né, em todas as suas áreas. E nós voltando ao tratamento, tem também pode usar os medicamentos quânticos, porque a informação que vai levar à correção desses problemas, então pode usar um frequencial que vai trazer modulação da saúde intestinal, que vai trazer a detoxicação desse fígado que está congestionado, sobrecarregado, desse sistema nervoso congestionado às vezes por toxinas, né, Baldan? Esse pâncreas que entrou em estase, a adrenal, que é o cansaço, que é um dos sintomas da síndrome, o cansaço intenso, é aquela história do falso yang. A pessoa está muito cansada, está sem energia, mas o que ela manifesta é como se ela tivesse muito fogo, energizada. Né? Então ela faz muita atividade física, ela não para, ela não dorme e acha que está com energia. A gente pergunta, você acorda bem? Ah, eu acordo, eu faço tudo. Mas na verdade ela tem unhas fracas, ela tem queda de cabelo e você vai ver o exame de sangue dela, ela não tem nutriente, então é um falso yang. E além disso tem toda a questão psicológica que é importante nessa questão do falso yang, que a doutora Marlene de Siqueira está se referindo, que as pessoas não querem se aquietar, porque ao se aquietar vai ter que lidar com alguns conflitos que estão por baixo do tapete, até então muito bem organizado, né? Mais ou menos, né? Pelo menos perifericamente, a imagem externa está mais ou menos organizada e a pessoa não quer parar, porque se parar vai entrar em contato com os conflitos mais internos, mais difíceis. Aí a terapia neural é maravilhosa, né, doutora? Sem dúvida, Baldan. Temos a terapia neural, que vai ajudar na gestão dos traumas, né, e dos fatores que levam até a circulação dessa energia, Sim. que são os campos interferentes. Tem também a parte do hidrovitalis, para ajudar a fazer o detox de metais tóxicos, né? Podemos equilibrar as energias, os chakras. Tem vários equipamentos que podem contribuir, mas no dia a dia, o mais importante, o que eu tenho observado, Baldan, é que uma conversa, um coaching, onde eu oriento as meninas para elas se organizarem melhor, fazer uma gestão do tempo, utilizar o tempo, manter uma organização, chegar em casa à noite, rever o seu dia,
verificar os pontos positivos, quais foram as conquistas, valorizar o que elas conquistaram, porque hoje em dia é tudo muito rápido, né, Baldan? Sim. E a impressão que dá é que ela não conseguiu fazer, não conseguiu atingir o objetivo. Mas se a mulher for analisar, ela vai perceber que ela fez muitas coisas, porque senão ela vai valorizar o que ela não fez, e o que ela não fez incendeia um terreno que já estava deficiente, porque às vezes nós também não citamos, né, Baldan? A energia desse fígado já vem comprometida da gestação, e isso facilita que a mulher, a menina, manifeste a tensão pré-menstrual por algo que ela recebeu intraútero, que seria uma energia já difícil, congestionada do fígado da mãe, da família, e isso vai manifestar e ela vai ter oportunidade de fazer uma correção disso. Aliás, nesse sentido, você está colocando um ponto aqui numa situação bem delicada. Ao fazer um Instituto de Psicopatologia lá no Hospital das Clínicas, no HC, onde eu fiz o curso de especialização em psicopatologia, em um determinado momento, as duas patologias ligadas à alimentação, sobretudo a anorexia e a bulimia, acontece quando a menina começa a se despertar na área da sexualidade. Para mim ficou muito claro na época que quando essa menina entra na fase da sexualidade, mexe com a história da sexualidade da mãe, e há certos circuitos ali inconscientes entre mãe e filha principalmente ligada à sexualidade dessa menina e à sexualidade dessa mãe lá na adolescência, lá atrás. A minha pergunta é, trazendo isso, se primeiro você concorda que tem alguma ligação. A segunda questão ao se administrar progesterona, que é um hormônio para a gestação, como é que os sintomas de TPM de uma mãe em relação ao filho ou filha? Tem modificações nesse período? Bom, primeiro, se eu concordo que a manifestação dos sintomas bulimia de TPM, de distúrbios alimentares pode ter a ver com a sexualidade da mãe. Nós sabemos que o universo feminino, ele é uma extensão. Ele é uma extensão. Então, várias mulheres habitam este corpo feminino. É uma sequência, né? E nós estamos vivendo agora, Baldan, uma fase, um momento onde o feminino ganhou a liberdade de ser e existir. Até a questão da sexualidade, a mulher conquistou o direito de exercer a sua sexualidade de décadas para cá. Até então, a mulher não existia, depois ela passou a não existir no sentido de não ser valorizada, claro. Depois ela passou a ser propriedade do seu marido. E hoje em dia não, a mulher ela existe, ela é valorizada pela sociedade, ela tem liberdade para ser e exercer a sua sexualidade conforme ela achar melhor. Então, dentro desse contexto, existem meninas que já nasceram de mães, que já tiveram oportunidade de desenvolver-se do ponto de vista do feminino, de desenvolver essa liberdade, de ter uma conquista, e outras que nasceram de mães que ainda têm essas dificuldades muito latentes, muito marcantes. E isso vai trazer facilidade ou dificuldade. Quando na sexualidade a mulher ela se abre para o mundo, né, e ela se abre para o outro, para o homem, e através da sexualidade, do sexo, ela também vai se tornar mãe. Então é necessário que ela tenha bastante autonomia para fazer isso com uma consciência, com plenitude. E se a mulher, ela vem de uma família onde existem tabus, existem crenças limitantes, não se fala em sexo, é claro que a menina vai manifestar essa dificuldade de alguma forma. E uma das formas é o transtorno alimentar, tanto do ponto de vista de gerar uma obesidade, como gerar uma bulimia. Quer dizer, então, que você concorda com essa possível tese. Tá. E em relação à mãe com TPM, como é que fica o relacionamento com os filhos ou filhas? Há modificações nesse período da TPM?
o relacionamento... Dos filhos, é mais com os filhos. Sim, é uma das grandes dificuldades, porque o relacionamento familiar também sofre um impacto muito grande dos sintomas da tensão pré-menstrual. Principalmente se os filhos estiverem adolescentes também. Porque aí a mãe fica com muito estresse, com dificuldade de comunicação, cansada, e ela não tem nem a percepção de como gerir aquele conflito que existe na adolescência dos filhos. E ela vai deixar a desejar, ela vai deixar de dar suporte, de passar segurança, por exemplo, para essa menina. Imagina uma menina na adolescência precisando da ajuda da mãe, né, Baldan? Para ela se conhecer como mulher, e a mãe em TPM com dificuldade de lidar com ela própria. O que ela vai passar para essa filha? Como ela vai orientar a própria filha se ela não está conseguindo gerir o mundo feminino dela? Porque ela trabalha, ela está no mercado de trabalho, ela tem pressão do patrão, do emprego, da crise, dos filhos. São várias as dificuldades que chegaram para o universo feminino, com a mulher indo exercer esse nobre papel no mercado de trabalho, gera uma sobrecarga, porque ela é mulher, ela é filha, ela é irmã, ela tem a sua família, ela tem o ciclo de amigas, vários papéis, né? Ela é funcionária, ela é mãe, então são muitos os papéis. E a cobrança é muito grande dela mesma para com si própria. Então, muitas vezes, nessa conversa que eu tenho com elas, eu mostro que a cobrança parte delas mesmas para com elas mesmas. Por isso eu oriento, chega em casa, reveja o seu dia antes de dormir, escreva num papel, eu peço para escrever à mão, com lápis, sobre o dia. Quais foram os pontos positivos? Quais foram as conquistas? O que te surpreendeu no seu dia, que você não estava planejando e que você conseguiu, que você recebeu? Quais foram as suas vitórias? Para que ela vá dormir com a sensação de que ela conquistou um dia feliz, um dia produtivo. Por que lápis? Porque o lápis, o grafite, ele tem a energia do carbono, que é a energia do universo. Então, tudo que se escreve a lápis, ele tem uma facilidade maior de acontecer e tem mais energia envolvida nisso. Diferente da caneta hidrográfica, esferográfica, que é artificial. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui do programa de hoje para agradecer a Carla Marques, que está junto com a Alexandre Távola e com a Fernanda Ben em Portugal. Carla Marques ontem fez uma brilhante palestra em Portugal, em Lisboa, e citou o nosso programa Salutes, me citou pessoalmente, divulgando o nosso programa em Portugal, aliás, onde nós temos uma bastante audiência. Eu agradeço muito a querida Carla Marques, é uma amiga, uma colega, uma pesquisadora, já veio aqui, já esteve aqui com a gente, é uma excelente amiga e colega. O programa Salutes também é exibido aqui toda segunda-feira, 14 horas, sabe Deus, né? 14 horas, exibido aqui pela AltV, www.altv.com.br, pelas minhas páginas do Facebook também, toda segunda-feira, 14 horas, com palestras, entrevistas sobre saúde física e medicina quântica, terapia neural, ortobiomolecular, acupuntura, medicina ayurvédica, tibetana e etc. Agora, todas as sextas-feiras, também na TV Guarulhos, no canal 3 da NET, às 14 horas e 30 minutos, toda sexta-feira. A primeira hora também é apresentada pela TV aberta em São Paulo, no canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Repetindo, todas as sextas-feiras, às 14 horas e 30 minutos. Todos os programas podem ser acompanhados pela minha página do Face e também pelas páginas do YouTube, que é o João Carlos Baldan, e o canal Além de Agulhas. Na próxima sexta-feira, por conta de ser feriado, Sexta-feira Santa, eu gravei um programa Salutes especial, pode acompanhar, bem interessante. Modéstia à parte. Eu fiz um programa sozinho sobre pontos de intersecção da medicina tradicional chinesa com a física quântica. Quais são as aplicações da física quântica na área da saúde? Faço citações bíblicas, eu falo dos 4 ramos do conhecimento do homem. Falo de Newton, Isaac Newton e René Descartes. Por que eles ocasionaram importante desenvolvimento da ciência, mas ocasionaram um divórcio da origem primordial ao desenvolver a mecânica clássica. Falamos da estrutura do DNA
do movimento das galáxias. Outro dia me perguntaram, por que você não fala de Planck? Vai falar de Planck, vai falar de Albert Einstein, vai falar da teoria de Heisenberg, da troca de energia dos corpos, permutas de pacotes de energia, dupla fenda, os 5 elementos, a alquimia da medicina tradicional chinesa e etc. Sexta-feira, 14h30, programa gravado, vocês não vão poder fazer perguntas ao vivo, mas podem anotar suas dúvidas e escrever nos canais do YouTube que a gente responde oportunamente. Nós estamos a 3 minutos das 16 horas. Para encerrar, doutora Marlene Siqueira, é contigo. Gente, nós não podemos perder esse programa de sexta-feira. Até eu estou curiosíssima aqui com tanto conhecimento que o Baldan gravou para nós assistirmos. Hein? Não percam esse programa. Agradeço. O microfone e a câmera. Agradeço o Rogério Amorim, que colocou vários cursos aqui, colocou nossa página aqui nos comentários aqui da nossa transmissão. Obrigado, Rogério. São 7 comentários aí, alguns eu pude acompanhar, outros não. Rogério Amorim de Florianópolis, sempre muito bom este programa. Denise Ullman, obrigado, Denise. Maria Aparecida, tem outras pessoas fazendo algum comentário. Suas considerações finais, doutora Marlene Siqueira. Eu quero deixar uma mensagem para as mulheres, né, para que elas consigam gerenciar essa fase de tensão pré-menstrual, se organizem, façam um planejamento, foco nas metas, né, nos objetivos, estabeleçam metas de curto prazo para a vida de vocês, tanto no ponto de vista de trabalho, de estudo, gerenciamento. Pensem na alimentação, façam mercado, pensando numa alimentação saudável, né, Baldan? Porque se você não tem na sua bolsa o que você pode comer, que vai te ajudar, você vai comer besteira quando chegar em casa, quando parar numa lanchonete, e isso vai atrapalhar todo o a processo, sua vida, né? E todo o processo. Você vai alimentar a sua tensão pré-menstrual. É tão importante você conseguir ter autonomia sobre o gerenciamento dos seus passos, respirar fundo, fazer uma respiração controlada para que você possa pensar antes de fazer ou de falar. Porque tudo que nós falamos não tem volta. E uma atitude também sem pensar não tem volta. Então, sempre pensar e respirar. Respire, que você vai pensar melhor, vai oxigenar o cérebro e vai tomar uma decisão diferente, sem manifestar a tensão pré-menstrual. Eu agradeço a presença da doutora Marlene Siqueira, que é médica, obstetra, ginecologista, com várias pós-graduações, colegas sempre no curso. A gente sempre se encontra pelo menos uma vez por mês. A gente sempre está junto lá nos cursos da Nova Ciência. E eu quero agradecer a vinda dela, todos os esclarecimentos que ela prestou, toda a orientação em relação à TPM, tanto às meninas quanto aos meninos também, como lidar com essa fase em relação às mulheres. Eu desejo a todos uma excelente semana, convidando sexta-feira, sim, para acompanhar nosso programa gravado, que realmente foi um programa que eu estudei bastante, está bem interessante. E na segunda-feira estaremos aqui, eu entrevistarei o Décio Simão, e a gente vai falar sobre MMS, que é uma pauta que já me pediram há bastante tempo. Segunda-feira estaremos falando aqui sobre MMS. Então, boa semana a todos, boa sexta-feira, feliz Páscoa a todos e até a próxima segunda e a próxima outra sexta-feira ao vivo na TV Guarulhos. Obrigado pela atenção e até mais. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história.